Olá, amigos e amigas, amantes da boa gastronomia. Meu nome é Camille, eu sou um líbano brasileiro, que é mais brasileiro hoje do que libanês. Olha, um ingrediente dos mais importantes na culinária árabe libanesa é o grão de bico. Esse grãozinho aqui define a qualidade de um bom restaurante. Se você for num bom restaurante, o hummus, o grão de bico dele, a pasta de grão de bico, não for de boa qualidade, você já desclassifica o restaurante. Então vamos fazer as melhores formas de se usar o grão de bico. A primeira delas é como preparar esse grão para ele poder ser apto a ser cozido, a ser misturado com outros ingredientes, para ele se transformar numa pasta deliciosa, que vai ser a grande diferença no início de um almoço, de um jantar em família. A gente tem que começar, temos que deixar esse grão de bico de molho, pelo menos de um dia para o outro. Cobrir ele com a água, com um pouco mais de água do que para cobrir. Vamos misturar, adicionar ele uma colher de chá de bicarbonato de sódio, ele vai absorver melhor a umidade da água. Após esse processo, nós vamos cozinhar. Nós vamos filtrar, vamos lavar e vamos colocar ele numa panela, cobrir com água e cozinhar por 1 hora mais ou menos, até espumar. Você vai tirando a espuma com a espumadeira por cima do cozimento dele e tira o grão de bico, que ele tem que ficar esfarelento na sua mão. Você tem que apoiar um grão de grão de bico, que eu agora não tenho, mas vocês podem imaginar, ele bem cozidinho e bem esfarelento. Colher de bicarbonato de sódio e misturar e deixar fazer o efeito de um dia para o outro. Amanhã com certeza esse grão já terá absorvido uma boa parte da água aqui, ele vai crescer em volume e vai estar também crescido em peso. Basicamente ele dobra de peso. Se você colocar 1 kg de grão de bico aqui, seco, na hora que você tiver terminado de cozinhar ele, se você for pesar o grão, já escorrida a água dele, ele vai pesar o dobro. Então você vai ter 2 kg de grão de bico já cozido. Esse grão de bico cozido, você vai usar ele automaticamente para fazer uma pasta dele. Pode adicionar talvez uma colher de sal, para deixar ele um pouco mais resistente à conservação. E você vai fazer uma pasta. Essa pasta parece com isso aqui que está aqui nesse prato. Chega aí para você ver um prato, como é que está. Então, esse prato aqui nada mais é do que 500 gramas de pasta de grão de bico, sem adição de praticamente de nada, só um pouquinho de sal. E o cozimento. Por que eu cozinhei e congelei? Congelei essa pasta porque ele é muito suscetível à temperatura ambiente. Se você deixar o grão de bico cozido dentro da panela, deixar ele ao ar livre, ou mesmo numa geladeira, ele não conserva muito, ele começa a fermentar. Então tem que tomar muito cuidado, não pode deixar tempo fora. Se deixar ele 1 hora, 2 horas de tempo fora, já começa a ter uma certa fermentação que a gente tem que evitar. Então quando você pega e congela, você vai retirar do freezer a quantidade que você vai usar para fazer uma receita, ou mais do que uma receita, dependendo da quantidade que você tem, para você poder fazer a mistura e o tempero que precisa para terminar o prato. E quando ele está congelado, evite você colocar gelo também. Então você bate ele praticamente congelado, corta ele em pedacinhos. Eu vou cortar em pedacinhos e vou mostrar para vocês como é que eu jogo ele dentro de um processador. No processador vou adicionar ele aos outros ingredientes e ele vai se transformar naquela pasta de grão de bico que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu tenho aqui 500 gramas de pasta de grão de bico congelada, que eu vou dividir em 4 porções, e cada uma dessas porções vou fazer um prato, uma especialidade que é feita com grão de bico. Ok? Vamos lá? De certa forma eu acabei dividindo essa bolinha que era 500 gramas, em 4 tamanhos iguais, de 125 gramas. Nesses 125 gramas a gente vai fazer a base de 4 tipos de hummus diferentes, ok? Aqui temos uma pasta muito importante também na culinária árabe libanesa, ela se chama tahine. Tahine nada mais é do que uma pasta de gergelim. A boa pasta de gergelim, infelizmente, ainda não é produzida no Brasil, a não ser que eu não saiba ainda, mas ela é importada. É de suma importância que se use a pasta de gergelim, porque aqui também se faz uma pasta com amendoim. Não tem o mesmo gosto, não vai dar o mesmo acabamento, não vai dar o mesmo sabor. Ok? Então eu uso aqui uma pasta importada. Nós compramos por lata grande, assim, a granel, né? Que é a melhor forma e o mais barato, porque não é algo barato. Ok? Então isso nós vamos usar agora para fazer o primeiro prato nosso
que vai ser o hummus tradicional. Então, normalmente eu coloco 30% da quantidade do peso que eu tenho aqui em pasta de hummus para pasta de gergelim. Então, se eu tenho 125 gramas de pasta de hummus, eu teria que colocar em torno de 35 gramas, mais ou menos, de gergelim, de pasta de gergelim. Ok? 50 gramas. Fazer 50 gramas, ok? Agora eu vou precisar de um suco de um limão. Eu vou usar o suco de um limão rosa. Eu tenho no meu jardim um limão rosa. Geralmente eles usam com limão siciliano. E eles usam também com sal de um salzinho azedinho, tipo ácido cítrico, um sal cítrico. Eu não sei se existe no mercado aqui, porque ele vai deixar o hummus um pouco menos de umidade. E o hummus ele tem que estar untuoso, de certa forma, para poder tomar um formato, como se fosse uma pasta um pouco mais sólida. Se ele for muito molhado, ele não vai se estabilizar. Mas hoje em dia é o que nós temos, mas também isso aqui vai dar um excelente gosto, porque o limão rosa ele é menos ácido, um pouco mais adocicado e bem perfumado. Vou colocar com certeza uma peneirinha aí, senão nós vamos comer semente junto com o hummus. Olha, deu isso aqui de suco de limão. Eu vou colocar numa xícara de café para vocês terem uma noção de quantidade. Tá. Vou colocar isso no fundo dessa bacia de aço inox, ok? Nós vamos colocar o tahine. Aliás, nós vamos colocar o grão de bico, que está aí. Esse pedaço aqui e mais o restinho para dar o peso total. Adicionar o gergelim. Para essa quantidade aqui, mais ou menos eu coloco uma colher de café cheia de sal. E agora a gente vai misturar isso tudo junto. Geralmente quando a gente faz uma grande quantidade, nós misturamos isso tudo no processador. A gente coloca tudo, bate tudo no processador. E esse processador, às vezes também para não esquentar a mistura, colocamos umas 2 pedras de gelo. Mas como a pasta do grão de bico já está congelada, a gente vai quebrar ela na colher e vamos tentar amassar isso aqui na faca ou na colher. Vamos tentar depois bater com aquele mixer manual. Pela quantidade vai dar certo. Só tem que esfarelar isso aqui. Tem que deixar esfareladinho e misturando. Fazendo a mistura do tahine com limão. Ó. Vamos ver a consistência que vai dar. Ela tem que dar uma consistência bem pastosa e bem mais sólida do que essa que está tendo agora. Tá? Se eu tivesse batido isso no processador, já estaria resolvido, porque o processador quebra a pedra de gelo e mistura com a pasta do grão de bico. Ó. A gente experimenta no dedo. Deixa rodar na boca para sentir um pouco o efeito. Ele não pode estar muito ácido nem muito salgado. E agora, pelo que eu senti, a acidez está um pouco acima do normal e até o sal. Como é que eu corrijo isso? Eu posso adicionar mais pasta de grão de bico e posso adicionar mais um pouco de tahine. Eu vou adicionar tahine, porque o tahine também vai dar mais firmeza à minha massa aqui. Ok? Então eu pego uma colher. Deve dar mais ou menos umas 30 gramas de tahine a mais, 20 a 30 gramas, ou seja, a gente pode aumentar para 80 gramas de tahine que a gente colocou. E vou bater com essa tahine aqui, ó, até ela se tornar homogênea de novo. Mas antes disso eu vou experimentar de novo para saber se ela está no ponto certo. Ó, para mim até a consistência mudou. Ou seja, vamos colocar 40% do peso em tahine que vai estar no ponto certo. Vocês veem? Eu faço a receita na hora e descubro os pequenos segredos. Eu geralmente faço em maior quantidade e a gente vai no olho mesmo, não fica pesando.
no olho e no dedo. Vamos experimentar de novo. Agora sim, melhorou. Tá bem melhor, ok? Agora vamos pegar essa pasta e vamos apresentar ela num prato bonito e fazer a decoração do prato. Esse daqui é o prato do hummus tradicional. Dele a gente vai fazer as outras versões. Tá? Vocês viram que uma porção dessa daqui que eu usei seria ideal para fazer uma porção mesmo para servir para o cliente. Então, aqui nós temos 400 menos 200 gramas de hummus, 200 gramas de pasta de grão de bico já pronta para ser consumida. O que vier agora é o adicional, né? Que é o azeite, que é a decoração, que mais tarde a gente pode colocar o caju, a gente pode colocar grãos de grão de bico aqui no meio e decorar. Nós vamos fotografar as várias opções aqui daquilo que se faz com o prato de hummus comum. Nesse laguinho a gente vai colocar uns grãos de bico já cozidos. Aí. Bem molinho e cozidos. Aí vamos pegar o azeite. Sempre tem que ir com azeite. Toda comida libanesa vai azeite. Se não no início, no fim. Né? Azeite bom, azeite virgem. Eu adoro azeite, então não vai fazer mal nenhum, pelo contrário. Então, olha como tá lindo, brilhoso, maravilhoso. O gosto dele assim é os deuses, tá? Agora, para enfeitar, para ficar mais bonitinho, tem várias maneiras de enfeitar. Mas o enfeite tradicional se faz com páprica vermelha. Então pode ser a páprica picante, ele vai dar um pouco mais de sabor, ou pode ser a páprica normal, que é só páprica aqui, pode ser até defumada, não tem problema nenhum. Eu preciso de um garfo só, um garfinho, pode ser um garfinho de sobremesa, sem problema. Pronto, aí pego o garfo, eu molho ele um pouquinho aqui no grão de bico, molho ele aqui dentro, isso aqui, tá vendo? E faço um tracinho. De novo, molho aqui, faço outro tracinho aqui. De novo, faço o terceiro aqui. E o quarto, para ficar proporcional. É assim que é servido com essa decoração na maior parte dos restaurantes lá no Líbano, né? O pessoal usa essa decoraçãozinha aqui. Eu acho chique, né? Ela é meio diferente, que aparece até aquelas marquinhas de Apache que o índio coloca na cara, mas uma delícia, tá bom? Agora é só apreciar. Eu adoro comer hummus com pão libanês frito no azeite ou no óleo, né? Ele é crocante, ele é saboroso, ele dá mais um sabor, ele adiciona um sabor do hummus. Não pode comer com pão pita, mas o pão pita ele não pode ser aquele pão grosso, tem que ser um pão bem fino. Você pega a folha assim, você rasga ela na mão. Na hora que ela começa a farelar, não é o bom pão. Então o pão bom é aquele pão que você pega e rasga na mão, e você pode fazer torradas também muito boas com ele. Okay? Essa é a minha dica de hoje. Segue as outras, daqui a pouco vou dar as outras dicas dos outros tipos de hummus. Ok? Vamos que vamos?